Atenção porque vai começar a aula de Educação Física. Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula da terceira unidade, certo? Nossa aula 13, uma aula voltada à revisão. E antes de eu iniciar esta aula, queria agradecer a todos vocês, alunos, que vêm participando nas aulas, vêm contribuindo, movimentando o canal. Nós, professores, estamos tentando trazer para vocês todo o conteúdo de uma forma clara e objetiva para facilitar o entendimento de vocês. Também queria agradecer toda a equipe aqui do estúdio, da Secretaria da Educação, que vem dando todo o apoio e suporte para nós, professores, poder dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Bem, pessoal, na aula de hoje, como eu falei para vocês, vai ser a revisão, uma revisão de toda a unidade, tudo que foi visto, certo? Hoje o responsável pela aula serei eu, o professor Suéberto. Como já citei para vocês, essa será a aula de revisão da terceira unidade. Bem, pessoal, como vocês devem relembrar, na primeira aula da gente, trouxemos a origem da dança e a definição. Só relembrando, segundo historiadores, a dança tem registros desde a pré-história, com os povos primitivos. A dança pode ser definida como expressão artística, como uma arte, uma cultura, entre outras definições. Mas em todas elas, o corpo é seu único instrumento, ou o principal. Como vocês podem ver na imagem 1, nós temos esse registro, onde aparentam ser povos primitivos, dançando, fazendo o seu festejo, certo? E na imagem 2, nós temos alguns dançarinos fazendo a sua expressão através da arte, através da dança. Aqui na evolução da dança, como a gente também pôde observar nas primeiras aulas, eu fiz um organogramazinho, onde a gente vai passar do começo até os dias atuais. Na primeira imagem que a gente pode citar aqui, a gente vamos ter a dança primitiva na imagem 3. Essa dança primitiva, como eu já falei no começo, vem lá na origem. Mas além desses povos primitivos, os índios, o povo indígena, também trazia essas danças, certo? Como em formas de rituais, festejos, ritual de passagem para a vida adulta, entenderam? E na imagem 4, após esse período da dança primitiva, a gente vai ter as danças milenares, que já são com o começo das grandes civilizações. Ou seja, danças que eram voltadas para terapia, apresentação de festas, ou até mesmo como forma medicinal, forma de tratar o corpo, melhorar o mental e o físico, certo? E mais à frente, chegando já ali na Idade Média, nós temos a dança na Europa Ocidental, ou o período das trevas para a dança, porque a gente sabe que na Idade Média a igreja marcou muito esse período. E a igreja via a dança como uma forma de estar mostrando o corpo, sendo um pecado. Então a dança passou a ser proibida, sendo preservada apenas em circos e em castelos nobres. Mas a população era proibida de realizar algo relacionado à dança naquela época. No período do Renascimento, como vocês já podem ter visto também nas aulas de história, a dança tem uma retomada, certo? Ali entre o século XVI e o século XVII, com as danças voltadas para danças em duplas ou danças em solo. Mas também era mais reservada ao pessoal nobre, ao pessoal que tinha alta condição financeira, certo? Mais um pouquinho à frente a gente tem a dança no romantismo, já na imagem 7, ali no século XIX, onde vocês podem ver que ela já tem uma evolução, certo? E começam a surgir novas danças, como o balé clássico, podemos dizer assim, só que de uma forma mais, poderia dizer assim para vocês, não tão refinada. Avançando um pouco na linha do tempo, a gente vai ter a dança moderna, porque o homem ou o povo já não se contentava mais com aquelas danças, podemos assim, do balé, a dança na ópera, já não se contentava mais, tinham que ter danças que também atingisse o povo, as grandes massas. E aí é onde vem surgir grandes ritmos, como hip hop e o próprio forró, chachado,
Se eu for citar aqui, eu vou passar uma meia hora só falando de danças que foi o próprio povo que criou para como forma de entretenimento, uma questão de cultural também, certo? E avançando, chegando aí na linha do tempo, nós temos a imagem 9 e temos a dança contemporânea, ou seja, uma dança ali que começou no século XX e também atualmente agora no século XXI, certo? Essa dança contemporânea é aquela dança onde voltada para a expressão do corpo, ou seja, não tem um padrão definido. Você vai, escuta o ritmo da música e aí você improvisa os movimentos, aproveita todo o conteúdo, ou seja, ele não permite que você diga assim, eu não sei dançar. De algum jeito você tem seu conteúdo, você traz seu conteúdo em si, certo? Essa é a ideia da dança contemporânea. Também foi visto nas aulas alguns elementos importantes da dança, como eu trouxe nesse quadro, ou na tabela. Vocês podem ver que a dança ela tem seus elementos, como o movimento corporal, o espaço e o tempo. O movimento corporal, como está na tabela, vocês podem ver a kinesfera. Essa kinesfera, como já foi trazido nas aulas anteriores, é todo o espaço que eu consigo me movimentar para reproduzir o movimento da dança ou executar um movimento. Temos também o fluxo livre, controlado e interrompido. O fluxo livre é aquele movimento da dança que eu realizo sem pausa. O controlado é aquele que eu vou conduzindo meu movimento. E o interrompido, que eu faço o movimento pausado e continuo ele. Isso é o movimento interrompido. E os giros, que eu posso ter várias formas de executar esse giro. Eu posso realizar esse giro de forma vertical. Eu posso realizar esse giro de uma forma horizontal também, certo? Tem várias formas de eu realizar esse giro, que é um movimento corporal realizado na dança. E também vou ter os saltos, que esses saltos podem ser verticais ou também podem ser saltos nas linhas horizontais, certo? Também vamos ter os eixos, que são esses eixos de movimento que vão permitir com que você se desloque em vários sentidos. E também vamos ter o peso desse movimento, que pode ser um peso leve, ou seja, você vai realizar um passo. A dança é aquele passo suave, como por exemplo o passe do balé, que são movimentos refinados, precisam de algo leve. Mas eu também posso realizar um passe pesado, como exemplo o chachado, que eu tenho que colocar força, bater o pé no chão mesmo, para fazer o som e conseguir realizar a dança. E em seguida nós temos o espaço, que são os planos onde são realizados aqueles movimentos das danças. Ou seja, eu posso realizar essa dança em um plano baixo, ou seja, abaixo da minha cintura, são movimentos do nível baixo, médio, da cintura até mais ou menos a linha do ombro, e posso também realizar movimentos em espaço altos, ou seja, acima da altura do ombro, certo? E também vou ter, na questão do espaço, a dimensão, que essa dimensão é a largura do movimento, como também pode ser os movimentos à frente e movimentos atrás, e também movimentos altos, que é um pouco parecido com a direção, só que a direção ela já vai acrescentar novos elementos, como movimentos na diagonal, à frente, diagonal, atrás, certo? Isso dentro da questão do espaço. E também vou ter a questão do tempo, que é essencial na dança, que é a questão dos movimentos rápidos, que eu preciso realizar, como no hip hop, por exemplo, num break, tem que realizar ali vários movimentos rápidos. E outro exemplo no balé, que tem que ser movimentos lentos, movimentos suaves. E também aquele movimento moderado, nem tão rápido, nem também tão lento. Ou seja, ele precisa ser controlado, moderado. E também, como foi tratado no Brasil, e a gente focou em toda a unidade, as danças no Brasil. A dança no Brasil traz uma união de 3 culturas diferentes, para vocês verem como a nossa cultura é rica. Traz a questão da cultura europeia, africana e indígena. As primeiras danças por aqui, além das indígenas, foram o machixe, o umbigada e o frevo, que foram danças matrizes, como foram citados nas nossas aulas. E aqui a gente tem alguns estilos de danças que a gente trabalhou durante essa unidade com vocês, que são as danças folclóricas brasileiras, as danças de salão, as danças teatrais,
as danças contemporâneas e as danças de massa. A gente vai vendo aos poucos nos slides isso de forma abreviada, certo? Como a gente falou, é revisão, mas vocês podem voltar nessas aulas e verem elas na íntegra. Aqui nós temos as danças folclóricas brasileiras. Ou seja, no Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as culturas de determinada região. As danças folclóricas são exatamente isso: representar as tradições de um povo, trazer aquela cultura de determinada região. No país, as danças folclóricas surgiram da fusão das culturas europeia, indígena e africana. Elas são celebradas em festas populares, caracterizadas por músicas, figurinos, cenários representativos, isso tudo dentro das danças folclóricas. E alguns tipos de dança que a gente também trabalhou aqui na aula foi o maracatu, como vocês podem lembrar, o frevo também foi trabalhado, certo? Mas também tem o reizado. O reizado é uma dança tipicamente brasileira, popular também ela pode ser, que é comemorada no Dia de Reis, certo? Nós temos o maracatu, que é ali dentro do carnaval, temos o frevo, o bumbo meu boi, que também é comemorado nesse período carnavalesco, temos o carimbó, que já é uma dança mais voltada tradicional, podemos dizer parecido, certo? Com a lambada. Temos a caninha verde, que é uma dança popular muito realizada em canaviais, que se lembrava uma época ali de colheita, então o pessoal se caracterizava com roupas sociais, as mulheres de vestido, e ali iam realizando aquela dança para celebrar a colheita. E também temos o tradicional samba, que a gente pode acompanhar no carnaval. Na imagem 10, a gente tem uma representação do frevo. Passaremos agora para as danças de salão. A expressão dança de salão refere-se a diversos tipos de dança em casal que são executadas em salões com práticas e técnicas artísticas, ou seja, ela tem sim o seu padrão. As danças de salão podem ser caracterizadas de várias formas. Algumas são dançadas predominantemente no mesmo lugar do salão, como o forró de salão, enquanto outras são dançadas com deslocamento pelo salão, como samba, bolero, salsa, tango, valsa, e aí vai. E aqui a gente tem algumas representações, os tipos de danças de salão. Eu trouxe para vocês aí, como eu já falei, o bolero, a salsa, o indie hop, que foi uma dança de salão que surgiu lá nos Estados Unidos, o forró, o tango, entre outras danças. Na imagem 11 nós temos um casal aqui representando o que seria essa dança de salão. Como vocês podem ver, tem o espaço lá, certo? Para eles executarem aquele movimento. E em seguida nós temos as danças teatrais. A origem da dança teatral ocorreu na Europa entre 1920 e 1930. Quem foi o pioneiro? Kurt Joyce. Vocês marquem esse nome aí, porque ele foi importante para as danças teatrais. Foi o responsável por criar ela e usar ela de forma consistente. A dança teatral tem como base o balé clássico, mas também tem outras, certo? Como aquela questão de um musical de ópera, também tem aquela dança refinada, certo? As danças teatrais marcaram a forma direta de representação e críticas culturais, ou seja, através da dança teatral, eu tinha a representação ali de uma história, por exemplo, mas também tinha a questão da crítica cultural, certo? E as danças de massa. Essas danças de massa são danças que conseguem agradar um grande número de pessoas, seja com seu ritmo ou até mesmo com a forma de dançar. São danças que, mesmo com o passar do tempo, ficam marcadas, caracterizando até mesmo a forma de viver de um determinado grupo de pessoas. Um exemplo claro de uma dança de massa que eu usei a vocês, a zumba, que foi uma dança que marcou muito ali, e o pessoal começou a se vestir mais com roupa de academia, e aquele ritmo latino se espalhou e pegou. Isso é uma dança de massa, ou seja, uma dança que ela se espalha e fica marcada ali na história. Para a gente dar continuidade, nós temos as danças contemporâneas. A dança contemporânea é um tipo de dança que não se limita a um conjunto de técnicas específicas, abrangendo assim uma variedade de gênero, ritmos, formas e performance. Por esta razão, é considerada uma dança abstrata,
e em constante transformação, ou seja, ela sempre vai sofrendo algumas transformações. A dança contemporânea se desenvolveu em meados do século XX, para ali 1950, 1960, tornando-se popular na década de 1980, ou seja, ela teve mais adeptos na década de 80. A sua crescente popularidade se justifica em parte pelo fato deste gênero de dança não se prender aos padrões estéticos e clássicos. Aqui nós temos algumas características dessa dança contemporânea, e aí vocês vão poder que ela tem uma enorme diferença, por isso que tem vários adeptos, até mesmo nos dias de hoje. Não existem técnicas predefinidas, ou seja, não tem aquela questão de você, eu não sei dançar. Você vai, executa lá, ela não tem a técnica pré-definida, você pode criar sua técnica, seus movimentos. Não existem limitações de movimentos, vestuário ou música, ou seja, tudo pode ser contemplado. Valorização da constante experimentação e inovação, ou seja, como a gente já falou, que ela está sempre em constante transformação, ela sempre vai passar por períodos de experimentação e inovação para sempre se reinovando, certo? A importância da transmissão do conceito, ou seja, ela traz um conceito, a ideia e um sentimento que a coreografia propõe, através do seu estilo de dança, daquela dança ou da coreografia, ela passa ao público um sentimento, uma ideia de algo inovador. A valorização da criação de uma coreografia individual, ou seja, ela pode também ter uma coreografia individual ou também dupla ou em grupos, certo? Ela não se limita a ser só executada de uma forma, individual, dupla ou grupo, certo? Temos também a valorização das improvisações, isso que é muito importante na dança contemporânea, sempre improvisando, sempre se inovando, certo? E também tem a mistura de outros elementos artísticos, como por exemplo, pode usar uma mistura de elementos artísticos como o vídeo, a fotografia, artes visuais e digitais, entre outros recursos que ela pode utilizar. Bom, pessoal, a gente vai finalizando por aqui, certo? Estas são algumas referências que vocês podem ir lá pesquisar na internet, pegar mais algumas informações. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula de revisão e vocês podem revisar aí a hora que vocês quiserem no canal. Lembre-se de deixar o comentário com nome, turma e escola, certo? E agradeço a vocês por mais uma aula. E é isso, pessoal. Até a próxima unidade. Conto com vocês.